por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram os filisteus, feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Tome teu assento, por gentileza. Nós lemos aqui, meus irmãos, uma palavra de Deus, que a narrativa bíblica, ela vai nos mostrando fatos que está acontecendo. Se você olhar o capítulo anterior ao que nós lemos, você vai ver que Davi, ele vai estar trazendo a arca da aliança, que estava na casa de Obed-edom, e a alegria tomou conta da cidade, tomou conta do povo da cidade de Israel. E a palavra de Deus diz que quando a arca ela entra na cidade, Davi adorando a Deus, Davi ele é colocado como rei sobre todo Israel. E a narrativa bíblica, se você olhar alguns versículos antes, você vai ver que ela vai estar falando sobre a aliança que Davi vai fazer com o rei Hirão. Só que a Bíblia ela vai nos dizendo que Davi, o seu reino, tinha se exaltado muito, tinha crescido por demais. E vai contando a alegria que ele vai ter de ter os seus filhos em Jerusalém. E logo que a história diz e termina de contar os nomes dos filhos de Davi, a Bíblia Sagrada diz que os filisteus, eles ouviram falar que Davi havia assumido como rei sobre todo Israel. E a Bíblia Sagrada diz que eles, ouvindo isso, então entrou no coração deles a intenção de ir contra Davi. Entrou no coração deles de lutar e pelejar contra Davi, para destruir a Davi, porque na verdade a preocupação deles não era com Israel, porque até então tudo estava muito bem. A preocupação deles era com quem havia assumido aquele trono. Então o desejo deles era de destruir a Davi, porque Davi era um servo de Deus, e onde Davi ia, Deus ia com ele. Aonde Davi colocava a sua mão, Deus abençoava, prosperava e dava vitória. A preocupação dos filisteus era de ir contra Davi, para destruir a Davi, porque eles sabiam que quando eles destruíssem o homem de Deus, eles iriam conseguir invadir e derrotar a cidade. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, e nós vemos a história contando que eles vêm, diz a Bíblia que Davi se levanta e vai contra eles, mas no meio do caminho ele para, consulta a Deus: Senhor, eu vou, o Senhor entrega ele nas minhas mãos, e Deus diz: pode ir, que eu vou entregar eles nas tuas mãos. Davi vence a primeira peleja, logo em seguida acontece uma nova batalha, e eles não se cansam, porque os inimigos, eles são incansáveis, eles continuam lutando a cada momento para tentar nos derrotar e para tentar fazer parar o projeto de Deus sobre a nossa vida. Mas quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos na presença de Deus e andando com Ele, Ele garante a vitória para todo aquele que Glória a crê. Glória a Deus. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Davi vai consultar de novo ao Senhor. E a resposta agora é diferente. Ele vai parar, ele vai consultar, ele vai perguntar a Deus de uma forma diferente, porque agora ele não vai sair correndo diretamente para a batalha. Ele primeiro vai perguntar ao Senhor: devo ir à batalha? E o Senhor tem uma resposta diferente para Davi: espera, tu faz diferente, caminha por detrás, arrodeia eles, cerca eles, depois tu vai por de frente, mas tu só vai sair quando tu ouvir as pisaduras. Você já parou para pensar como Deus é maravilhoso?
Você só vai sair para a batalha, Davi, quando você ouvir as pisaduras, as minhas pegadas. Mas eu não vou pisar no chão, Davi. Tu vai ver a copa das amoreiras tremendo. E quando tu ver este fenômeno extraordinário, quando tu ver essa manifestação da minha glória, por intermédio da natureza, tu pode ter certeza de uma coisa: vai a batalha que eu já fui na frente e te dei vitória. O que tu quer nos dizer, irmão André? Eu quero ministrar essa noite sobre as batalhas que Deus luta por nós. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, e você vai entender isso, porque alguém pode dizer: Davi foi e venceu. Claro que Davi foi e venceu, não há dúvida. Mas a batalha, quem venceu na verdade foi Deus por Davi. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, e se você ver, se você analisar o texto em que nós lemos, você vai ver que acontecem duas coisas. A primeira delas é que Davi, ele sai com ímpeto, porque ele era um homem de guerra. E ele sai e a bondade de Deus está sobre ele e ele dá a vitória. Mas a segunda vez é diferente. Não é que Deus vai dar somente uma estratégia. Deus primeiro vai trabalhar na paciência de Davi. Deus primeiro vai trabalhar na confiança de Davi, dizendo: tu espera. Enquanto tu espera, tu não fica sentado esperando, tu vai caminhando, mas não vai caminhando pelo mesmo lugar. Sai por um lugar diferente. Eu vou te mostrar que a questão não é quando você vai, a questão não é quando você luta, a questão não é quando você acha que tem capacidade para fazer alguma coisa. A questão é quando Deus vai na frente lutando as suas batalhas. Ele garante a vitória, porque Ele não perde batalha, porque Ele é fiel. E o que me chama a atenção é que Deus, Ele vai na frente. E Ele vai lutando, Ele vai batalhando. Se você analisar, você vai ver que quando Deus vai na frente, Ele só vai atrás para concluir aquilo que Deus já realizou por Ele. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu me maravilho, porque Deus luta as nossas batalhas e nós não enxergamos muitas vezes. Deus vai na frente das nossas lutas e nós não conseguimos ver a manifestação da glória de Deus lutando por nós. Quem sabe alguém chega diante deste santo templo essa noite para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, com uma luta tão grande, com uma batalha tão tremenda. Mas eu quero te dizer uma coisa: na verdade você não percebeu, mas você já venceu. Porque muitos gostariam de ter chegado até aqui e não conseguiram. Mas Deus veio na frente de você e te trouxe até este lugar para você ouvir a palavra do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ele vai agir como Deus manda Ele agir. E Deus vai dar a vitória para Davi. Mas quando eu medito na palavra de Deus, eu me lembro de que em algum momento a nação de Israel está enfrentando novamente as mesmas adversidades. Em um determinado momento, a Bíblia diz que eles estão cercados. E quando eles estão cercados, o rei Josafá, ele está ali com o seu povo, e Deus levanta um servo de Deus no meio deles, e ele vai ministrar uma palavra profética sobre eles, dizendo que eles precisavam ouvir e crer nos profetas de Deus, e Deus lhes daria vitória. Mas quando nós olhamos para isso, não é isso ainda. O ponto principal é que Deus disse que eles só precisavam fazer uma coisa. Qual era? Era ficar calado e confiar em Deus e esperar o amanhecer chegar. E quando chegou de manhã, o rei Josafá vai dizer: prepara os instrumentos, prepara os adoradores, manda eles ir na frente. Por que eles mandou os adoradores ir na frente? Já vai cantando o hino da vitória, porque Deus já falou de à noite e Ele já foi na frente. Quando Deus vai na frente, Ele garante a vitória. Deus luta as nossas lutas e nós não enxergamos.
E diz a Bíblia que ele sobe. Quando ele sobe a ladeira, diz isso. Ele sobe quando chega lá em cima, que eles olham para baixo. Eles já não precisam mais lutar, não precisam mais pelejar, porque eles olham lá embaixo, eles vêem somente corpos, cadáveres mortos, porque o anjo do Senhor já havia passado sobre o arraial e havia matado muitos homens para lhes garantir a vitória. Aleluia. E às vezes nós não percebemos. Quando você olha para Gideão no livro de Juízes, Deus chama Gideão. Gideão vai e derruba o altar. Você pode ver, sempre que você dá um passo em direção a uma conquista, sempre que você dá um passo em direção a uma vitória, sempre que você avança, pode ver. Você vai ver que com Gideão não foi diferente. Quando Gideão, Deus levanta ele, manda ele derrubar os altares do seu pai. A Bíblia diz que ele derruba os altares daqueles deuses estranhos, queima fogo, faz o holocausto, apresenta a Deus. E no outro dia, logo de manhã, os inimigos, o povo vizinho, ouviu dizer do que havia acontecido. E diz a Bíblia que veio uma multidão de inimigos contra Gideão. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me maravilho com o Senhor. Sabe por quê? Porque sempre que você der um passo em direção à vitória, o inimigo vai se levantar fazendo um grande barulho para colocar medo, atemorizar e dizer que você não vai conseguir. Pode vir milhões de inimigos, mas quando Deus está na nossa frente, no controle da nossa vida, não há quem possa resistir ao poder de Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que eles vieram para vir contra Gideão, cercaram a cidade, e dali por diante o Senhor vai começar a lutar as batalhas de Gideão. O que tem que fazer, Senhor? Chama o povo. É muita gente, manda embora. Tu não precisa de muita gente, tu precisa de fé e confiança. E os covardes, manda que voltem. E depois, cuida quem vai beber água direitinho, Gideão. E aqueles que se atirarem na água, esses tu manda embora, porque esses não servem. Diz a Bíblia que ficou 300 apenas para lutar. Aos olhos humanos, não tem como lutar. Aos olhos humanos, não tem como vencer. Aos olhos humanos, como que nós vamos a peleja com 300 apenas contra uma multidão? A questão não estava nos 300, a questão estava no Deus de Gideão, que estava batalhando por ele a sua batalha, para que o nome de Deus fosse glorificado. A questão não está em você, a questão não está na sua luta, a questão não está como você está lutando. A questão está se você está colocando a sua luta nas mãos de Deus, se você está confiando exclusivamente em Deus, se você está deixando Deus lutar as suas batalhas, se você está confiando e deixando o Senhor ir na tua frente, esperando com paciência no Senhor, para que Ele possa se inclinar, ouvir o teu clamor e te trazer a vitória, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. E eu me maravilho com Deus. Eu me maravilho com Deus, porque qual é o ponto? Qual é o ponto? O ponto é a entrega dessas pessoas a Deus. O ponto é que eles entregaram e morreram e deixaram o Senhor guiar os seus passos. O ponto das batalhas de Deus lutar por nós é que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle, nós até não podemos ter argumentos, nós até não podemos ter condições monetárias, nós até não podemos ter força para lutar, nós até não podemos ter nada que possa nos qualificar para ir em direção a uma batalha e garantir a vitória. Mas quando a nossa vida ela está nas mãos de Deus, a nossa confiança está no Deus verdadeiro, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, as nossas batalhas ao Senhor, não tem luta que o Senhor não possa dar a vitória para os seus filhos glorificarem a sua glória. Deus está lutando as nossas batalhas. Deus está lutando as nossas lutas. Existe um Deus poderoso que luta as nossas batalhas. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, eu me maravilho com o Senhor, porque nós podemos olhar e ver o quanto estes homens,
Eles lutaram e você vai dizer, mas irmão André, eles foram à batalha. É claro que eles foram. É a mesma coisa, se você não levantar para trabalhar de manhã, você não vai comer. Mas não quer dizer porque você está indo que é a sua força. Não quer dizer que você está indo que é você que está resolvendo a situação, não. Existe um Senhor que está trabalhando por detrás disso, para que o nome dele seja glorificado, para que você não sofra dano, para que o inimigo não seiva a sua vida. Existe um Deus que está batalhando pela sua vida neste momento. Ainda que você esteja bem sentado, não esteja vendo, mas tem um adversário que a todo momento está tentando destruir com a tua vida, com a tua família, com a tua casa. Mas existe um Senhor que quer lutar a nossa luta. Existe um Deus que quer entrar nessa batalha. Existe um Senhor que quer pelejar por nós e nos dar a vitória. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Deus está lutando as nossas lutas. E eu me maravilho com o Senhor, porque se você olhar, isso que eu estou falando é tão verdade, que se você olhar o livro do profeta Isaías, capítulo 56, 57, 58, você vai ver que Deus ele vai começar a trazer para o povo de Israel, ele vai dizendo para o profeta Jeremias, levanta, clama contra a cidade, diz para eles quais são as culpas deles, anuncia para eles quais são os seus pecados, diga para eles. E ele vai começar a discorrer o texto. Capítulo 58, ele vai entrar dizendo que eles estavam valorizando muito mais as coisas erradas do que as coisas honestas e verdadeiras. E quem fazia as coisas corretas e verdadeiras estava correndo o perigo de ser morto, porque aqueles que estavam governando, para eles não queriam isso. Então para eles valia muito mais eles perderem a vida daqueles que estavam querendo fazer o bem, que era a minoria, do que manter aquela questão. Então você vai ver que a Bíblia diz que a verdade andava tropeçando pelas ruas e não podia entrar nas praças, ou seja, a verdade não podia entrar nos corações. Por quê? Porque lá dentro o engano estava imperando e fazendo com que a cidade estivesse perecendo. Mas capítulo 59, a Bíblia diz que o Senhor vai dizendo, quem fará o que faz separação entre nós e o nosso Deus? Ele vai dizendo, são os nossos pecados, mas o meu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, e nem a minha mão encolhida para que não possa salvar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus está querendo pelejar por você, Deus está querendo lutar a sua luta, Deus está querendo entrar nessa situação e lhe trazer a vitória. Mas ele vai continuar o texto e vai dizendo que Deus olhou do céu e não viu ninguém que pudesse se colocar na brecha. Deus não viu ninguém que pudesse interceder. E como ele não viu ninguém que pudesse interceder, aleluia, eu amo esse texto sagrado, porque ele diz que Deus, ele olhou e viu que não tinha ninguém que pudesse interceder e agir pela nação, pelo que Deus se vestiu, começou a colocar a couraça, começou a colocar o elmo, o capacete da salvação. Você consegue entender? Quando não tem ninguém que possa te socorrer, quando as coisas não acontecem na sua vida, você consegue imaginar Deus saindo do seu trono, pegando ali as suas armaduras, pegando a sua espada, a sua vingança e entrando na luta por causa da tua vida. Quem sabe você entrou aqui dizendo, a minha vida não tem jeito, a minha família não tem jeito, mas Deus está entrando essa noite para pelejar pela tua causa. Glória a Deus. Porque Deus luta as suas lutas. Aleluia. E ele vai entrar numa batalha. Você consegue imaginar Deus olhando para a terra e dizendo, eu vi o Márcio, e vi que o Márcio não pode lutar por ele mesmo. E o que está acontecendo, Senhor? Vamos conjecturar para nós entender? E o que está acontecendo, Senhor? Está acontecendo é que eu estou vendo que ele não vai conseguir vencer essa luta e não tem ninguém mais ao redor dele, possa ser quem tenha dinheiro, quem não tenha dinheiro, quem tem status, quem não tem, quem tem sabedoria, quem não tem, ao redor dele, não tem ninguém que possa livrar a vida dele. Já que não tem ninguém que possa livrar a vida dele, mas eu estou olhando para ele, mas eu amo ele, eu quero cuidar da vida dele. Então, já que não tem ninguém, a luta está muito travada, eu vou fazer o seguinte, eu vou me vestir como um soldado, eu vou pegar a minha coraça, eu vou colocar o meu capacete. Deus não precisou nem pegar a espada, porque a palavra do Senhor
Imagina Deus se vingando de alguém. Imagina Deus entrando numa batalha pela tua vida. É porque você tem um amor para este Deus poderoso que está lutando pela tua causa. Ainda que você não esteja vendo, Deus está lutando por você. E ele vai concluir. Ele vai dizendo ainda que as correntes das águas vêm com ímpeto. Eu vou só levantar a bandeira. Jesus. Recebe. Aleluia. Eu vou só levantar a bandeira. Não, você não entendeu o que Deus disse. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou só levantar a bandeira. Você sabe o que é isso? Glória a Deus. Pode bater com toda a força que quiser contra aqueles que estão nas mãos de Deus. Pode bater quando quiser. Pode vir a luta que quiser, mas Deus só vai levantar a bandeira. E quando levanta a bandeira, o inimigo olha de longe e diz: tem uma bandeira erguida lá. Não adianta mais nem eu ir lutar, porque ele já é vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Porque aquela bandeira tem lá uma insígnia. E nessa insígnia está Jeová Jiré, o Deus provedor. Jeová Rafa, o Deus que sara. Jeová de Sidiqueno. Quando nós olhamos para isso, quem sabe você não está entendendo e continua carregando um fardo pesado aos seus ombros. Mas Deus está dizendo: eu quero lutar a tua luta. Eu quero entrar nessa batalha. Eu quero vencer por ti. Eu quero glorificar o meu nome através da tua vida. Você só precisa confiar em aos cuidados deste Deus Todo-Poderoso. Deus luta as tuas lutas. Deus peleja as tuas pelejas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu me maravilho com o Senhor e com a sua palavra. Ainda na última escola dominical, ou na penúltima, nós falamos sobre o holocausto perfeito. E se você olhar o Antigo Testamento, nos momentos de sacrifício, nos holocaustos, o animal precisava, irmão Samuel, ser picoteado e ser colocado sobre o altar do holocausto de forma correta, o sangue aspergido sobre as bases do altar. E ali estava dito: tu não podia vencer o teu pecado, mas o teu pecado foi vencido por aquele animal que ali foi entregue. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo de número 53, ele vai dizendo: tem uma luta que você poderia chamar o mundo inteiro, você poderia trazer os homens mais ricos dessa terra, você poderia consultar qualquer pessoa, você poderia chamar o melhor homem de Deus, ele nunca conseguiria vencer por você essa luta. Somente ele intervindo pela nossa vida é que a luta poderia ser vencida e conquistada. E diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías dizendo: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, mas foi do agrado do Pai moê-lo, foi do agrado do Pai que ele enfermasse do seu corpo por causa dos nossos pecados. Mas o castigo que nos traz a paz, fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus está querendo lutar a cada instante pela nossa luta, mas tinha uma batalha que ninguém poderia vencer. E quando nós olhamos para isso, nós vemos aquele animal sacrificado, seu sangue vertido. E aí dizia: por um tempo tu está perdoado, por um tempo a tua luta foi vencida, mas tu vai ter que voltar de novo a esse altar, sacrificar de novo, esperar o tempo passar e voltar de novo. Mas a Bíblia Sagrada diz que os tempos passaram. O apóstolo Paulo diz: vindo a plenitude dos tempos, nascido sobre a lei, nascido de mulher. Aleluia, louvado é o nome de Jesus, porque tinha uma luta que ninguém podia vencer por você. Aí Deus lutou todas as lutas por Davi, Deus lutou todas as lutas pelos reis de Judá e de Israel e deu a vitória para que o nome dele fosse glorificado. Aí Deus olhou e disse: não, ainda tem uma luta maior ao qual precisa ser vencida, e não adianta mais agora nós pegarmos esses artifícios e essas questões que só vão trazer uma vitória temporária. Eu quero dar uma vitória completa, eu quero entrar por completo na vida deles e resolver o problema deles de uma vez
e trazer a maior vitória que eles possam ter. Aí desce Jesus Cristo do céu, entra no ventre de Maria, nasce aquele menino, passa o seu tempo e ele vai ser crucificado para vencer uma batalha que nós não poderíamos vencer, mas foi do agrado do Pai enviar o seu filho a lutar e pelejar por nós uma luta que nós não tínhamos capacidade alguma, e ele venceu na cruz do Calvário para nos dar a vitória e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele venceu. Amém. Ele continua lutando as nossas lutas. E a pior luta que tinha, ele venceu no Calvário. Para que nós pudéssemos ter a vitória completa. Aleluia. A vitória plena. Glórias a Uma Deus. bandeira levantada dizendo: está consumado. Santo Deus. Glórias a Deus. Louvado seja teu nome. Poderoso Jesus. De repente você entrou aqui essa noite Glórias. pensando em tantos problemas, pensando em tantas coisas, e esqueceu que tem um Deus que luta por você. Oh, glórias. Esqueceu que tem um Deus que batalha as suas lutas e você não está vendo. Você esqueceu que Deus, Ele vai na frente. E você só chegou até aqui porque Ele foi na sua frente. Glórias a Deus. Ele já venceu as batalhas por você. Ele já conquistou na cruz do Calvário. Santo Deus. Ele travou a maior batalha que ninguém poderia. E lá Ele venceu e destruiu todas as forças de todos os inimigos. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus, através de Jesus, Ele nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção dos pecados. Você consegue entender? Glórias a Deus. Você consegue entender que tem um Senhor, que tem um Deus que Ele precisa de você vire exclusivamente uma chave. E você pegou a sua espada para resolver na força do seu braço. Glórias a Deus. Você pegou os seus argumentos para resolver. Você pegou as suas finanças para resolver. Você pegou a sua ira, a sua razão para resolver. E Deus olhando com jeito duro eu. E Deus olhando de braços cruzados, dizendo: não entendeu nada ainda. E Deus olhando e dizendo: ó, vai apanhar mais um pouco ainda da vida, porque não conseguiu entender. Eu estou pronto para entrar nessa batalha. Eu estou pronto para trazer a vitória. Só precisa de uma chave. Qual é a chave, meu irmão? A chave da entrega e da confiança. E Deus dizia: espera, espera. Você esperar ouvir os ruídos, espere ouvir os ruídos. Você esperar Deus ir na frente e Deus sair resolvendo, vencendo as suas batalhas. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós precisamos entender. Eu estou falando de um Deus que luta as nossas lutas. Eu estou dizendo de um Deus que batalha por nós. Estou dizendo de um Deus que quer se envolver na nossa vida e está preocupado com todas as coisas, com todas as áreas, com todas as situações da sua vida. Estou dizendo de um Senhor que criou os céus e a terra, de uma majestade eterna, gloriosa, maravilhosa. Aleluia, Jesus. O salmista disse: por que o homem? Para que te lembre deles, ou filho do homem, para que o visites. O que é o homem? O que somos eu e você? Quem nós somos para Deus lembrar de nós? Quem nós éramos para Deus olhar para nós? O que nós fazíamos? Aonde andávamos? Aonde estávamos? Mas ainda assim Deus olhou do céu, mesmo nós não tendo capacidade humana. Ele disse: eu vou entrar na peleja por eles. Aleluia.
A nossa sabedoria humana quer falar mais alto que a sabedoria de um Deus Criador que criou os céus e a terra, as estrelas, chama cada uma pelo seu nome. E nós queremos resolver ainda na nossa capacidade humana. Nós queremos ver as batalhas chegando, as vitórias, as conquistas vindo, para que o nosso nome seja exaltado e glorificado. É por isso que ele disse: Gideão, manda os covardes embora. Aí os que pensaram que era valente, manda esses aí embora também. E os 300, creio eu, que olhando para aquela multidão, dava para nós ouvir os barulhos dos joelhos batendo uns nos outros. Como que nós vamos vencer uma multidão com 300? Mas quando a nossa vida ela entra debaixo da sombra do Onipotente, quando nós nos abrigamos debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, Salmo de número 57 vai dizendo que quando nós nos escondemos debaixo das suas asas, nós só precisamos de uma coisa: esperar os vendavais e as tempestades baterem com força, porque elas não vão bater em você. É por isso que você caminha e você não vê, você anda e você não sente, porque as asas, a proteção de Deus está sobre a sua vida, e as correntezas estão batendo, os ventos estão batendo, tudo está batendo, e você não está vendo. Mas quando você sai, você faz como o apóstolo Pedro: posso ir caminhando pelas águas? Ele disse: pode, Pedro, venha. Mas quando ele olhou e começou a sentir medo por causa da tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele disse: Senhor, salva-me. Na hora aquela mão já estava do lado dele para tirar ele do fundo das águas e colocar ele em lugar seguro de novo. Deus está querendo lutar as suas lutas. Deus está dizendo: entrega. Deus está dizendo: confia. Deus está dizendo: descansa. Deus está dizendo: eu tenho o controle nas minhas mãos. Se você entregar nessa noite, Deus pode resolver o seu problema. Coloque em pé comigo. Oh Deus de vitória. Deus luta as nossas lutas. Deus luta as nossas lutas. Santo é teu nome, Jesus. É que às vezes a gente não consegue entender isso. Mas é mais ou menos assim, para que você entenda. Glória a Deus. Eu já vou estar orando com vocês. É mais ou menos assim, para que você entenda. Eu não estou falando de anjo não, tá? Estou falando de Deus. Por isso que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, é verdade. Mas eu não estou falando de anjo, estou falando de Deus. É mais ou menos assim, para que você entenda Deus na sua soberania, no seu poder, na sua majestade, na sua glória. É mais ou menos assim, para que você possa entender. Só vir um pouquinho para frente. É mais ou menos assim, Deus é o Marcelinho aqui à minha frente, Deus é o irmão Guerino aqui nas minhas costas, Deus é o irmão Miguel aqui na minha esquerda, e Deus é o irmão Márcio à minha direita. E eu vou caminhando, e as lutas vêm vindo, mas para a luta poder pegar em mim, para a flecha poder pegar em mim, para você poder me atingir, primeiro você tem que atingir o irmão Marcelo. Para você tentar me pegar por trás, primeiro você tem que atingir o irmão Guerino. Para você tentar me atingir pela esquerda, primeiro você tem que atingir o irmão Miguel. Para você tentar me atingir pela direita, primeiro tem que acertar o irmão Márcio. E eu quero te perguntar uma coisa: quem é que pode atingir você estando escondido na presença do Deus Todo-Poderoso? Ele te cerca pela frente, Ele te cerca pelos lados. Quando você entrega a sua vida nas mãos dele, deixa ele lutar as suas batalhas, não tem ninguém que possa te parar. Tu quer dizer que nós não vamos sofrer? Não. Eu quero dizer que nós vamos vencer, mesmo com dores, com aflições. Eu quero te dizer que Deus vai nos guardar, porque Ele é poderoso para nos guardar e nos dar a vitória. Quero orar por você essa noite. Deus luta as nossas lutas, Deus luta as nossas lutas, Deus peleja pelas nossas pelejas.
orar com você essa noite que precisa. Posso não, Marcelo? Posso não, Marcelo? Eu quero orar com você essa noite que precisa entregar as suas lutas, as suas adversidades, as suas batalhas, a sua confiança, entregar a sua vida a Deus. Se tiver alguém, por gentileza, dê um passo de fé, nós queremos orar pela sua vida. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, não precisa ter nada. Porque a questão é Deus. Venha por livre e espontânea vontade. Se você vier obrigado, não venha, por favor. Venha se você quiser fazer isso. Venha se você necessita disso. Venha se você entende que precisa entregar exclusivamente a Deus, para que Ele entre. Você sabe quais são as suas batalhas, você sabe quais são a sua adversidade, você sabe quais são os seus desafios. Tem um Deus que está querendo pelejar, e a maior vitória que ninguém podia vencer, Jesus venceu no Calvário, foi moído pelas nossas vidas, Ele sofreu as chicotadas que era para mim e para você, Ele colocou uma coroa de espinhos que era para mim e para você, Ele colocou e sentiu na sua pele as agruras e as dores que era para mim e para você, mas Ele sabia que nós não poderíamos pelas nossas imperfeições e pecado, Ele sabia que nós não conseguiríamos vencer, então Ele desceu do céu de glória e veio batalhar uma peleja pela nossa vida para nos garantir a vitória. Deus quer lutar as suas lutas. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Você só precisa entregar a Deus. Você precisa entregar a Deus. Qual é o seu medo? Qual é a sua dúvida essa noite? Aleluia. Qual é a sua luta essa noite? Qual é a questão lá na sua casa que você não consegue mais vencer pelas suas forças?